Oi, 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 eu sou Danilo Strauss e recentemente eu fiz o curso de formação do concurso INSS e eu estou aqui para falar sobre como foi essa experiência, né? Essa experiência recente, que foi a primeira vez na história desse concurso que ocorreu um curso de formação nessa etapa, que é uma etapa classificatória e eliminatória. Então, vamos falar tudo sobre esse concurso. Falar as regras gerais do curso de formação, a organização do curso, onde ocorreu, como foi a estrutura, como era o material do curso, foram as aulas, o que tinha que estudar, né? Quais as matérias que caíram. Né? No final, eu vou falar como foi a prova e quais foram as minhas impressões finais, né? Sobre o curso de formação como um todo. Então fica até o final do vídeo que eu vou falar sobre como foi o curso de formação. Bora lá! No momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não saiu o resultado final da prova. Da prova final, né, do curso de formação. Então, eu ainda não sei se eu passei ou não. Então, se você quiser saber mais, se inscreve no meu canal, me acompanhe nas redes sociais também. É Danilo Strauss, meu Instagram. Esse curso de formação do concurso do INSS, ele foi a segunda fase do concurso. A primeira fase foi a prova objetiva, como sempre teve, só que dessa vez eles inovaram. Eles fizeram um curso de formação. Aí, esse curso de formação ocorreu em alguns estados do país. Não foram todas as capitais, mas em uma boa parte das capitais teve. Eu vou deixar a lista das capitais aqui no vídeo. É importante destacar que como o curso de formação foi uma fase do concurso, ele foi organizado tanto pela Sebrasp em conjunto com o INSS. Então, nós tivemos aulas tanto de instrutores do Sebrasp quanto de servidores do INSS. Eu vou falar mais sobre isso, sobre as aulas, sobre como foi cada um durante o vídeo. Mas, a princípio, é importante destacar que o curso de formação tinha caráter classificatório e eliminatório. Então, a gente pode ainda ser eliminado, né, durante o curso de formação. Mas, assim, ele tem basicamente duas formas de avaliação. O curso de formação ele só é avaliativo em dois momentos. Na frequência e na prova final. Durante as aulas, a gente não é avaliado assim, comportamento, essas coisas. Então, a gente só é eliminado mesmo se reprovar por falta, que a frequência era 100%, com no máximo 25% de faltas justificadas. Só que essas faltas, como essas faltas a gente precisava emitir ali, digamos, o laudo do médico dizendo que o atestado ali, eles remetiriam a Brasília, e Brasília que decidiria se aceitariam a justificativa ou não. Então, muita gente acabou fazendo o curso meio doente mesmo, com medo de Brasília não aceitar, enfim, ficou esse receio durante o curso. Mas só nesses dois momentos que a gente estava sendo avaliado. Nas capitais que tiveram o curso de formação, cada uma teve um local diferente. Nem todas foram em prédios do INSS. Tiveram alguns que foram em faculdades, outras escolas, enfim, cada capital teve a sua estrutura específica. Aonde eu fiz, foi em Belém do Pará, que é onde eu moro, foi no prédio da Gerência Executiva de Belém, do INSS. Era um prédio grande, assim, tudo. Tinha vários, se não me engano, eram 7 andares. 6 andares, né, com térreo, 7. Então, só que a gente tinha acesso somente a hall de entrada, elevador e salas de aula. Os corredores, né, claro, para poder passar. Mas a gente não tinha acesso às demais dependências do prédio. A gente não tinha acesso a copa, cozinha, essas coisas. A gente não podia levar comida para esquentar lá, nem nada disso. A gente tinha que comer fora do prédio. O que a gente podia comer, assim, era os lanches que ofereciam-se nos intervalos. Ali no corredor, alguma coisa, só isso. Almoço, a gente tinha que almoçar fora do prédio. Então, se você, ali, pelo menos em Belém, se você pensasse em levar comida e tal, você teria que almoçar fora do prédio. A gente também não pôde usar o estacionamento do prédio, porque, assim, o INSS funcionava normalmente. Enquanto as aulas estavam rolando, tinha atendimento, tinha perícia, tinha os servidores lá andando. A gente até conheceu alguns, mas assim, no corredor, assim, no geral, a estrutura foi muito boa, sabe? Que eles ofereceram salas de aula climatizadas, com ar-condicionado. Lá em Belém, aqui em Belém, no caso, foram 2 salas de aula. Aí eles organizaram por ordem alfabética, né? Da minha era da A até a F, e a outra sala era o restante. Foi disponibilizado um notebook para cada um de nós. Esse notebook ele foi disponibilizado, se não me engano, no 3º dia de aula. Nele só tinha os PDFs que eles disponibilizavam, com as apostilas, com os slides, com as portarias, né, do INSS, com a IN.
não tinha internet, não tinha acesso à internet. A gente usava só ali na sala, a gente não podia levar para casa. Era só mesmo de apoio. Não tinha, a gente não utilizou assim para usar o sistema, nem nada disso. Até porque a gente não utilizou o sistema, né, durante o curso de formação, porque a gente não tinha condições de cada um ali testar o sistema, nem nada. A gente só viu durante as aulas os servidores utilizando ali o sistema. Não eles utilizando, mas eles explicando a funcionalidade de cada um dos sistemas e tudo mais. Mas a gente não teve a oportunidade de utilizar mesmo o sistema, infelizmente. Os nossos horários eram organizados assim, eram separados em 2 turnos, né? De manhã e de tarde. De manhã era de 8 a meio-dia, e inicialmente de tarde era de 2 até 6 da tarde. Só que depois de um tempo eles mudaram, botaram só 1 hora de almoço, né? E ficou de 1 hora até as 5 o turno da tarde. Em cada turno desse tinha um intervalo ali de uns 20 minutos, 20 a 30 minutos. Nunca era muito certo o tempo do intervalo, mas era mais ou menos por aí. E nesse intervalo eles ofereciam ali o café, era sempre café e biscoito. Todo dia era isso. Era às vezes esse biscoito, às vezes esse biscoito. Então era só o que mudava. O café preto e tinha gente que levava leite, começou a levar leite, né, para botar no café. E é uma dica legal. É importante falar que em cada turno desse a gente tinha que assinar a frequência. Então a gente tinha que levar a identidade ali, mostrar pro fiscal não, pro monitor da sala, para assinar ali a frequência. E o monitor da nossa sala era bem bacana, assim, mas ele era rigoroso com isso, sabe? Por uma questão mais burocrática, enfim, para respaldar eles também, né? Lembrando que era 100% de frequência, então chegasse atrasado à tarde, por exemplo, já pegava falta. Então, tinha que cuidar com isso. E, assim, a minha rotina, eu tinha que acordar às 5h30 da manhã para poder estar ali entre 7h30 e 8, lá no prédio. Nos primeiros dias eu conheci algumas pessoas que moravam perto de casa, por coincidência, e a gente começou a dividir a gasolina. Eles davam inteira ali, aí eu usava o meu carro, eu pegava cada um deles, e a gente ia de manhã cedo para o INSS, voltava, e a gente repartia a gasolina, né? Dinheiro para botar gasolina. Foi uma divisão de custos aí boa, porque era um custo bem considerável com gasolina, né, durante um mês. E falar na bolsa, a bolsa foi metade da remuneração. A gente recebeu 2.600. Esse auxílio financeiro, ele saiu logo na primeira semana, se eu não me engano foi no terceiro dia também. A gente teve que ir no banco, era o Banco do Brasil, a gente tinha uma ordem de pagamento bancária e a gente só podia ou sacar em espécie ou transferir para uma conta do nosso mesmo CPF no Banco do Brasil. Então a gente não tinha outra opção. Nesse dia que saiu o dinheiro, eles deram meia hora a mais de almoço, né, para a gente poder ir para o banco, ali ficar na fila e tudo mais. Deu tranquilo, deu para sacar o dinheiro tranquilo. Basicamente, eles ofertaram 6 apostilas, 6 apostilas impressas para cada um de nós. Aí a gente pegou essas 6 apostilas, eu podia levar para casa. E eles disponibilizaram no notebook os slides e a IN, né? A IN, as portarias são utilizadas lá no INSS, foram todas disponibilizadas nos nossos notebooks. E todas as atualizações, as mudanças que tinham, as erratas, os simulados que tiveram, eles disponibilizavam nos nossos notebooks. E essas apostilas basicamente a primeira apostila era sobre benefícios por incapacidade, aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio por incapacidade temporária, etc. Aí a segunda apostila era os benefícios programados, são basicamente as aposentadorias, fora a aposentadoria por incapacidade permanente, as outras aposentadorias, né, que são programadas. A terceira era os benefícios de encargos familiares, pensão por morte, salário maternidade, auxílio reclusão. E a quarta apostila era sobre BPC e benefícios assistenciais, benefícios especiais, também pensões especiais, aquela da síndrome de talidomida, aí tinha do seringueiro. Acho que caíram na primeira prova também, que foi a primeira vez que caiu essas pensões especiais, o seguro-defeso, enfim, essas pensões especiais estavam nessa apostila. Aí a quinta apostila, que era algo mais novo, né, que era processo administrativo previdenciário, que a gente via um pouco na primeira prova, né, a primeira prova tem um pouco disso, mas nessa apostila ele estava um pouco mais aprofundado e tinha algumas matérias ali que são mais novas. Tinha mais coisa de compensação previdenciária, do CNIS,
Enfim, tinha coisas mais específicas ali. Esta apostila, que era o material de apoio do INSS. O material de apoio, ele basicamente tinha ali como era a estrutura do INSS, os programas que são utilizados no INSS, era uma apostila sobre isso, assim, sobre esses programas. E sobre as aulas, vamos lá, falar um pouco sobre as aulas, né? Elas foram divididas em duas fases. Primeiro, vamos falar do primeiro dia, né? O primeiro dia teve uma apresentação geral ali dos instrutores, apresentação do pessoal que ia ficar com a gente ali, do Sebrasp, do INSS, que ia acompanhar a gente ali no processo todo. Aí teve a apresentação do gerente executivo de Belém, teve a apresentação do pessoal do Sebrasp. Enfim, teve toda uma apresentação e também uma palestra sobre segurança da informação, uma palestra online. De tarde foi uma aula dos servidores do INSS, que eles falaram ali sobre a estrutura do INSS, sobre os canais remotos e tudo mais, que é uma coisa que o INSS vem implementando, né, nos últimos tempos, e foi apresentado logo na primeira aula, à tarde, de forma remota pelos servidores que iriam dar aula para a gente na última semana. Eram os mesmos servidores. Então a gente já conheceu eles, né, já conheceu o pessoal que ia ficar com a gente ali. E no segundo dia teve a apresentação do instrutor, da estrutura que ia ficar com a gente, durante o primeiro momento, né, que era a estrutura do Sebrasp. Ela ficou com a gente durante 3 semanas. Então ela teve, a maior parte das aulas foi dela, e assim, a gente teve muita sorte, que a gente pegou uma estrutura muito boa, sabe? Sabia muito, assim, era muito boa, muito atenciosa, uma didática muito boa, mas teve outras regiões que tiveram problemas com os instrutores. Inclusive teve alguns que foram modificados, tiveram alguns que foram substituídos e tudo mais. Mas no nosso a gente não teve problema com isso. Então essas aulas, elas foram assim, tiveram um aprofundamento maior do que, por exemplo, as aulas que a gente via da primeira fase, né? O que a gente estuda para a primeira fase. Foi quase que uma revisão do que a gente estudou na primeira fase, só que um pouco mais aprofundado, com casos práticos, com mais casos que a gente foi ali discutindo durante a aula entre os colegas ali, que, cara, a turma também, pô, só turma de aprovado, então era uma galera que sabia muito, né, previdenciário, assim. E era muito bacana essa discussão com a professora e com os outros colegas ali. Foi muito engrandecedor essa aula. Essas aulas, assim, esse momento foi bem legal. E na última semana teve a aula com o pessoal do INSS. Foram 2 servidores do INSS, 2 servidores experientes, sabe? Eram, assim, pessoas também que sabiam muito do trabalho, e dava para ver, assim, que eles já tinham muita experiência no cargo, já tinham passado por muita coisa. Foi bem legal, sabe? Foi bem bacana essa última semana também. E eles mostraram tanto casos práticos, né, durante a aula, quanto também mostraram o sistema ali, mostrou para que servem os sistemas e tal, e como funciona a dinâmica do servidor do INSS, que, pô, é muito bacana, assim. Então foram semanas, foi um mês, assim, muito legal. Porém, uma ressalva, assim, que eu tenho é que muita gente acabou ficando muito preocupado com a prova, né? Porque é de se imaginar, né? Porque a prova a gente precisava tirar uma nota mínima ali de 7, né? 7 pontos na prova. Só que falando sobre a prova final. A prova final, ela foi, assim, bem dentro do que tinha nas apostilas. Então, a gente estudando as apostilas bacanas, a gente estava bem preparado para a prova. A galera que estudou ali durante o curso de formação, prestou atenção na aula, foi tranquilo, sabe? Acho que foi uma prova ali que, dentro do esperado, eu acredito que se for reprovar alguém, vai ser pouca gente. Pouquíssima gente mesmo que vai reprovar nessa prova. E é isso, se você vai fazer esse curso de formação posteriormente, a dica sobre a prova foque nas apostilas, estude as apostilas, procure tirar dúvidas durante as aulas. Se tiver coisa errada na apostila, fale com os instrutores, fale com o pessoal para corrigir ali na apostila, para vocês terem respaldo, sabe? Para vocês verem ali, tá ali, viu na apostila, viu na IN, tá diferente, conversa com o professor, conversa com o instrutor, para ver se precisa de uma retificação, se não precisa. Enfim, se dedique durante o curso, que vai dar tudo certo, sabe? Não é assim aquele curso que é tranquilão, que todo mundo passa. Não é bem assim, né? Tu entrou e tu já tá
já passou. Não, tu vai precisar estudar, vai precisar se dedicar ali dentro para poder chegar no dia da prova tranquilo, para fazer a prova tranquilo. Então, se você quiser saber o resultado da minha prova, me acompanhe aí nas redes sociais, se inscreve aí no canal que eu vou postar aí. Quando sair o resultado final, eu posto para vocês verem qual foi minha nota. Valeu? Então é isso sobre o curso de formação, foi isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, algum comentário sobre o que vocês querem saber sobre esse curso de formação, deixem aí nos comentários que eu vou tentar tirar a dúvida de vocês e valeu!